Hello, my friends. How are you? Vamos para o nosso segundo bimestre. Nós vamos começar esse segundo bimestre assim, pela telinha. Mas eu tô morrendo de saudade, sei que vocês também, tá? Com muita garra, força, se cuidando sempre, ok? Beijo! Bem, então vamos lá, galerinha do sexto ano, para o nosso livro didático, tá? A nossa terceira unidade, que tem o título Home Sweet Home, ok? Aqui nessa unidade, você vai descobrir o vocabulário referente à casa, partes da casa e mobília, tá bom? E aí, também nós vamos descobrir o tema gramatical, que é o verbo there be inicialmente, tá? Bem, opa, exatamente aqui que eu quero. Olha, Home Sweet Home. Tem uma imagem muito legal para nós refletirmos um pouco, que é desse pássaro. Conhece esse pássaro? Pois é, esse pássaro é chamado de João de Barro e ele é conhecido dessa maneira devido a ele construir essa casinha para ele, olha. Ele carrega grão por grão de areia, né, e vai montando o seu lar, tá? Tem o formato de forno, tá? Representando o aconchego que todos os lares devem ter, tá? Então, a gente vai refletir um pouquinho, pensando em 3 perguntas, tá? A primeira delas é: o que tem em comum a casa dos animais com as moradias dos seres humanos, tá bom? A segunda: o que eu posso entender quando eu digo não há lugar como o nosso lar? E a terceira é: qual a casa mais diferente que você já viu? Eu sei que as respostas vão ser inúmeras, não é verdade? Mas a gente vai só pensando e refletindo um pouquinho sobre isso, tá? Então, o que eu quero? Eu quero que você realize as tarefas de algumas páginas que tem, tá, atividades referentes ao tema casa, tá bom? E vai verificando algumas curiosidades. Lá na página de número 3, tem uma curiosidade muito legal que fala dos corredores. A sua casa tem corredor? Pois é. O que a gente veio descobrir aqui no nosso material didático é que os corredores eles são uma invenção recente, que ela só vem do século 17 para cá. Ou seja, antigamente, né, bem antes, como só haviam os castelos e as casas eram bem amplas, o que acontece? Não havia esses corredores, tá bom? Aí nós vamos chegar na parte gramatical, olha, o verbo there be. Como eu montei um materialzinho para te explicar melhor sobre isso, tá? A gente vai passar para esse material. Bem, galerinha, vamos lá. Home sweet home. Então, nós temos a seguinte frase, my home. Mais uma vez, para a gente pensar um pouquinho na nossa casa. Que características ela tem? Quais? Né? Como ela é decorada? O que tem na minha casa de mobília que diferencia da casa dos meus amigos? Bem, aqui eu tenho 2 imagens, são 2 casas distintas. A primeira imagem é uma casa térrea, a segunda imagem é uma casa de 3 andares, mas o foco principal aqui é parts of the house. Quais são as partes que compõem essa casa? São bem parecidas, tá? O que tem numa tem na outra em quantidades diferentes. Na primeira casa eu tenho 2 bedrooms, olha, um bedroom, outro bedroom, que vem a ser o quarto. Você vai descobrir também percebendo as mobílias, né? Principal mobília de um quarto, a bed. Tá bem aqui eu tenho uma, né? E aqui também eu tenho uma outra bed. E as outras mobílias que compõem, tá? Você pode ir detalhando, verificando, tudinho isso aí. Bem no meio dos bedrooms, eu tenho um bathroom. Bathroom vai ser o
banheiro, né? Que aí você também vai ver que tem um toalete e tem um shower, que é um chuveiro. Ok? Logo abaixo você tem uma washroom, que é uma lavanderia, também conhecida como laundry, que é como está aqui do outro lado, olha, bem aqui está laundry. Opa! E a gente vem novamente aqui nessa casa, você tem uma kitchen, um study room, que seria um lugar voltado para o estudo, trabalho, tá? Mais reservado. Aí você tem a dining room, que é a sala de jantar, a living room, que é a sala, e mais um bathroom. Cada cômodo tem descrito as mobílias, tá? Então, vamos só aqui na washroom, tá? Que a Laundry tem uma washing machine, né? Na kitchen você também vai ter outras mobílias, inclusive um refrigerator, né? No study room você tem uma desk, que é a mesinha para estudo, chair, enfim. Na dining room tem que ter, que é a table, né? A mesa com as cadeiras, com as chairs. Na living room eu tenho o sofá, tá? E novamente no bathroom eu vou ter aqui algumas coisas que normalmente estão no banheiro, né? Que é o shampoo, o soap, ok? Nessa segunda casa, essa casa de 3 andares, você vai ter o bedroom aqui em cima, só tem esse bedroom, né? Aí você tem ao lado um bathroom e uma laundry, que é a lavanderia. No segundo pavimento, você tem a living room, que é a sala de estar, a kitchen, né? E mais embaixo aqui você tem o basement, que seria aquela partezinha que dá acesso à casa, tá? Bem embaixo, no térreo, aí tem a dining room. Só que você não consegue ver os desenhos, né? Não tem desenho que identifique uma table com as chairs, mas com certeza deve ter, né? Bem, Types of the House. Aqui você tem os tipos de casa. Lá no seu livro, lá na página de número 9, você também tem Types of the House. E você tem a descrição de cada uma, tá? Não ficou igual, não são os mesmos desenhos, né? Não é a mesma imagem. Porque aqui você tem várias, aí também você vai ter várias no seu vídeo, tá? Mas as que se assemelham. Eu vou ter a hut, que é a cabaninha, tá? Aqui também nós temos. A house, que independente de tamanho, nós vamos chamar assim, né? Hotel e hospital nem sempre são casas, tá? Depende da situação, mas enfim. Dormitory, os casters, no teu livro também nós temos, tá? O que me chamou bastante atenção, que eu sei que vai chamar a atenção de vocês também, são as casas, uma delas é o igloo, tá? Que nós temos no nosso livro também. E aqui no livro tem uma muito legal, classe, muito legal, que é o mobile home, bem no cantinho. Ou seja, são as casas que se movimentam, tá? São as casas que são motorizadas. Não é legal? Já pensou? Então, dormir um dia numa cidade, aí vai, leva a sua casa. É parecido com um trailer, mas ela tem um formato de casa. Ok? Então, vamos agora para a nossa parte gramatical. Bem, como parte gramatical, nós vamos ter o verbo there be, tá? O verbo there be é o verbo que vai dar o sentido de existir. Então, a gente vai ter existe e existem. Mas a gente tem que lembrar das características verbais. Bem, a primeira é que as formas verbais são 3, né? A afirmativa, a negativa e a interrogativa. E são elas que a gente vai estar aprendendo agora, tá? Inicialmente, a gente tem aqui o there is, que é o singular, e o there are, que é o plural. Então, usando o vocabulário de partes da casa, é que a gente vai mostrar para você como é que você vai descrever
se tem um ou mais de um cômodo. E qual é esse cômodo que existe, tá? Então, there is a kitchen, por exemplo, tem uma cozinha. Há uma cozinha, ou existe uma cozinha, né? Bem, aqui você tem there are two, ou seja, algo que existe de dois. Two bedrooms, ok? Então, você tem there is a kitchen, there is a living room. Mas você vai ter there are two bedrooms, porque aí você vai ter a diferença de singular e plural, ok? Chama a atenção de você só para uma situação. There is a. Esse azinho aqui é o artigo que indica um ou uma, né? Tá? Só para você lembrar. E o there are não vai precisar do artigo, já que a gente está falando de plural. Você vai e escreve a quantidade se for um countable noun, né? Que são os substantivos contáveis. Vamos para o verbo there be negativo. Nós vamos ter duas variações. O there isn't, que não existe um, e o there aren't, que seria não existem. Mais de um, né? Ou seja, there isn't a garden. Não tem jardim nesse desenho. Ok? There aren't two kitchens. Ou seja, não há duas cozinhas nesse desenho, nessa casa. Ok? Então, do verbo there be negativo, você tem que lembrar de duas características, tá? O there isn't, que é o singular, e o there aren't, que é o plural. Aí nós chegaremos na forma interrogativa, que é a interrogative form, que nós vamos lembrar também algo muito interessante que a gente nunca pode esquecer. É que na forma interrogativa, o que é que acontece? A gente inverte a posição verbal, tá? Bem aqui, você vai ter o verbo be na frente, olha. Você vai ter assim, is there, ok? Singular, né? Então, eu tenho a seguinte frase. Is there a living room? Aí, você olha aqui, realmente, tem uma living room. Tá bem aqui, não é isso? Então, você vai dizer, yes, there is. Mas, se para essa resposta ser negativa, como seria? Olha só, não dá para ver direitinho aqui, mas a pergunta era, is there a garage? Ou seja, se você olhar bem aqui, nós não temos uma garagem. Então, a resposta seria no, there isn't. Ok, class? Aqui, nós já vamos ter a parte do verbo there be, mas no plural. Eu quero saber se existem dois quartos, tá? Nessa casa. Como eu pergunto. Are there two bedrooms? E se você for analisar, não há, né? Então, seria assim, no, there aren't, ok? Então, você tem aqui, se fosse afirmativo, como seria, tia Jaqueline? Bem, se fosse afirmativo, nós diríamos yes, there are, ok? Então, aqui você tem essas características. E aqui é um resumão, tá? Verbo there to be, né, que em algumas situações aparece dessa forma. Aí você tem o singular e o plural, e você vai ter as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Affirmative form, negative form and interrogative form. Ok? Então, eu teria there is, there isn't, is there, para perguntar, não é isso? E aqui eu teria there are, there aren't, are there, ok? E com essas explicações, você tem total possibilidade de realizar os exercícios que tem aí no seu livro didático. Beleza? Beijocas!